Querido amigo, quero desejar um excelente dia, onde quer que você esteja nesse instante. Quero agradecer pela sua companhia nessa reflexão e desejar também que hoje a misericórdia de Deus nos alcance e que essa misericórdia, uma vez que está em nossas vidas, nós também possamos estender essa graça, essa misericórdia à vida das pessoas que estão em nossa volta. O texto da nossa reflexão ainda sobre Jesus está em Mateus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com os seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. O jugo que os líderes religiosos haviam colocado sobre as pessoas está aqui ilustrado. As regras que Deus havia dado sobre o sábado eram poucas e diretas. Por outro lado, os adendos judaicos eram numerosos e detalhados. No centro desse sistema estava a tentativa de manipular a Deus. A ideia era que, se alguém pudesse manter e cumprir todas as regras adicionais, Deus não teria outra escolha a não ser abençoar Israel. Esse sistema religioso tinha prioridade sobre todas as coisas, inclusive a glória de Deus e o bem-estar do seu povo. Esse capítulo de Mateus, esse capítulo 12, especialmente esse pequeno trecho que nós vamos estar trabalhando hoje, do 1 ao 8, relata a crise culminante da rejeição. A malícia e a animosidade dos fariseus agora estão a ponto de serem derramadas. A questão que abre as comportas é a questão do sábado. Nesse sábado em particular, Jesus e seus discípulos estavam passando pelas searas. Seus discípulos entraram a colher espigas e a comer. A lei permitia que se servissem do grão no campo do seu vizinho, contanto que não usassem a foice, segundo Deuteronômio 23, 25. Mas os fariseus, catadores legalistas, os acusaram de terem quebrado o sábado. Embora suas acusações não sejam declaradas, provavelmente censuraram os discípulos por colher, pegar o grão, debulhar, esfregá-los nas mãos e separar o grão da palha. Jesus respondeu à sua queixa ridícula, lembrando um incidente na vida de Davi. Certa vez, quando em exílio, ele e os seus homens foram ao deserto e comeram os pães da proposição, 12 pães do memorial, proibidos como alimento a qualquer um, com exceção dos sacerdotes. Nem Davi, nem seus homens eram sacerdotes. Mesmo assim, Deus nunca achou culpa neles por fazerem isso. E por que não? A razão é que a lei de Deus nunca teve a intenção de infligir opressões ao seu povo fiel. Não era culpa de Davi estar no exílio. Uma nação pecaminosa o rejeitara.
Se ele tivesse recebido seu lugar de direito, ele e seus seguidores não teriam de comer o pão da proposição. Por haver pecado em Israel, Deus permitiu um ato proibido em outra circunstância. A analogia é clara. O Senhor Jesus é o rei de Israel por direito, mas a nação não o reconhecera como soberano. Se a ele tivesse sido dado o devido lugar, seus seguidores não ficariam limitados a comer desse modo em um sábado ou em qualquer outro dia da semana. A história estava se repetindo. O Senhor não reprovou seus discípulos, pois eles não fizeram nada de errado. Quero chamar aqui de forma muito especial a atenção para a incoerência desses terríveis fariseus, porque o versículo 5 desse texto, ele também vai dizer, quando Jesus os confronta: ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Jesus relembrou aos fariseus que os sacerdotes violam o sábado por matar e sacrificar animais e por realizar muitas outras ocupações servis. Está em Números 28, 9 e 10. Mas mesmo assim, ficam sem culpa porque estão ocupados no serviço de Deus. Os fariseus sabiam que os sacerdotes trabalhavam todo sábado no templo sem profaná-lo. Por que então deveriam criticar os discípulos por agirem daquela forma na presença de alguém que é maior que o templo? Os fariseus nunca entenderam o coração de Deus, como declara em Oséias capítulo 6, versículo 6, quando diz: eu quero misericórdia e não sacrifícios, não holocaustos. Deus coloca compaixão antes do ritual ou antes do sacrifício. Ele preferiria ver seu povo apanhando espigas no sábado para satisfazer sua fome e observar o dia tão rigidamente a ponto de infligir angústia física. Se os fariseus tivessem percebido isso, não teriam condenado os discípulos, mas valorizavam a aparência externa, o formalismo acima do bem-estar humano. Depois o Salvador acrescentou: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Foi ele quem, em primeiro lugar, instituiu a lei, portanto, ele era o mais qualificado para interpretar seu verdadeiro significado. Nós temos muito que aprender com essa citação de Mateus capítulo 12, do 1 ao 8, porque todos nós temos uma cota de legalismo, todos nós temos um lado farisaico, nós julgamos, nós condenamos, nós supervalorizamos tantas vezes o que fazemos em detrimento do que os outros fazem. Todos nós temos essa tendência que herdamos do pecado. Eu nem diria que nós herdamos dos fariseus, nós herdamos mesmo do pecado. Mas onde quer que você esteja nesse instante, você pode quebrar, eu posso quebrar. E adotar que a misericórdia, a compaixão seja maior do que o desejo de fazer isso, de controlar, de julgar, de colocar esse peso tão pesado como eles faziam e que Jesus os reprovou e os condenou. É um dia para refletirmos e mudarmos essa nossa tendência e fazermos exatamente como Jesus fez e nos ensina a fazer, usando da compaixão, da misericórdia, da graça, do amor para com os nossos semelhantes. Que Deus nos abençoe, eu desejo uma ótima reflexão e que Deus nos ajude. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Amém.